Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, seção 7. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas no qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, não somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais, e valeis mais o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sabe, pois severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que por conseguinte desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sede indulgentes para que as faltas de outrem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará a indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, e lhes mostrando a bondade de Deus que considera o menor arrependimento. Mostrai a todo o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não me olvideis jamais de que lhe dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedes ao Senhor, em lhe solicitando para vós o perdão, apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa do nada? Porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez. Fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conculca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa e infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai como Ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como prega ainda sem cessar.
desde que não é mais visível senão aos olhos do espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrareis o repouso dessa luta. Como ele, carregai todas as cruzes e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume há a glorificação. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por menos pesado e depor para escalar o cume da montanha do menos progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e os cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o arqueiro que o fere, sem olhar no nosso a trave que vos segue e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para ser superior em virtude e em mérito aos irmãos seus encarnados é insensato e inculpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar e fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que se conhecem e se aproveitam dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho iluminado em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhe indicam ao meio de atingir o fim. A caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma boa lei para as criaturas. Ninguém, sendo perfeito, segue-se, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Sinceramente, não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para com o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é razão de fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade no primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis e ainda a censura que se leva sobre os outros. Ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e perguntar se não terá merecido. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles quando não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade da opinião pública. Seria ainda irrepreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal. Para o público se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que a censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa é uma questão muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida.
Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos aos outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas em semelhante caso. É preciso pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes.